Oi, pessoal! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre como é o funcionamento do sistema respiratório em outros grupos de vertebrados. Né? É importante destacar aqui para vocês, gente, que nós não veremos mais sobre o processo da respiração, sobre como ocorre, né, o sistema respiratório em seres humanos, porque nós já vimos em outras aulas, já vimos em aulas anteriores, já viu bastante sobre isso. A intenção dessa aula aqui de hoje é eu apresentar para vocês os diferentes tipos de respiração de cada animal, cada estrutura anatômica, né, que está envolvida e as características específicas de cada grupo de animal desses principais vertebrados que estão aqui, que eu coloquei, que são os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves, certo? Pessoal, é muito comum a gente pensar, né, que os animais, de uma forma geral, alguns animais, não todos, mas quando a gente para pensar em respiração, a gente pensa em quê? Pulmão, certo? Porém, nem todos os animais eles vão respirar da mesma forma que a gente, exatamente porque cada animal, cada grupo de animal, ele vai apresentar uma anatomia diferente, com estruturas corpóreas diferentes, né? Eles vão ter órgãos diferentes, então não dá para esperar que todo animal respire ou pensar que todo animal respire de forma semelhante à nossa, certo? Então, é por isso que a gente vai começar falando, antes de entrar nos grupos dos animais vertebrados, né, dos 4 principais, eu vou começar falando um pouco sobre quais são esses tipos de respiração que esses animais eles apresentam, tá? Então, começando aqui, né, são 4 tipos básicos. Eu destaquei esses 3 primeiros porque a respiração traqueal, ela não vai entrar agora nessa parte de vertebrados, certo? Ela está presente nos invertebrados. Então, começando com a respiração cutânea, né, que é uma respiração que é realizada através da pele, certo? Cutânea, por quê? Porque cutânea vem de cutis, que significa pele, tá? Esse tipo de respiração em específico, ele vai ocorrer principalmente em alguns anelídeos, né? Como, por exemplo, nas minhocas, mas como eu já disse para vocês, não vamos ver sobre invertebrados, o foco da aula é em vertebrados, certo? E em alguns anfíbios, aí sim, né? Esse tipo de respiração cutânea ele vai acontecer. E é o grupo que a gente vai estudar, certo? Para que essa respiração cutânea ela ocorra, esses animais eles têm, né, eles devem viver em locais aquáticos ou que sejam muito úmidos, né? A pele desse animal ela precisa estar úmida para que possa acontecer esse tipo de respiração. Por esses animais eles terem a pele muito fina e bem vascularizada, ou seja, cheia de vasos sanguíneos, eles conseguem realizar troca gasosa, né, de oxigênio para gás carbônico perfeitamente através da pele, tá? É essa estrutura que eles vão usar, é a pele, respiração cutânea. Isso em anfíbios, certo? O segundo tipo de respiração que a gente vai ver, que eu coloquei aqui, é a respiração branquial. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, a respeito de brânquias, tá? O que são as brânquias, pessoal? Ó, aqui nesse segundo GIF, do lado do sapinho, né, do anfíbio, tem o GIF do peixe. Ele tá em inglês, mas, enfim, dá para entender que atrás aqui, né, na lateral, atrás da cabeça, na lateral dos olhos, existem essas brânquias, tá? Que em inglês ela se chama gills, tá? É através dessas brânquias ou guelras, que também é a mesma coisa que brânquias, que os peixes vão fazer a respiração, certo? Que vão fazer, na verdade, a troca gasosa, tá? Esse tipo de respiração ela vai ocorrer, então, em animais que vivem em ambientes aquáticos, ou seja, peixes, em alguns girinos, sim. Quem são os girinos, pessoal? Os girinos são as larvas dos anfíbios. Então, além dos anfíbios fazerem a respiração cutânea, eles podem sim fazer a branquial na fase larval, certo? E em alguns crustáceos também, né? Ao contrário dos pulmões ou traqueia, né, que é o tipo de respiração que a gente não vai entrar no mérito agora,
As brânquias, elas são estruturas externas. Vocês podem ver aqui no GIF, ó, elas estão para fora do corpo do peixe. Elas não são estruturas internas, né? Como os nossos pulmões e a traqueia. Por ficar para fora, ficar nessa parte externa, a água que o peixe vai absorver pela boca ali, né? Dentro dessa água, né, junto com essa água, existem gases, né? E o oxigênio, ele vai entrar ali no fluxo da água e ele vai ser extraído, tá? Ele vai penetrar ali no corpo desse animal através das brânquias e o dióxido de carbono vai ser transferido, vai sair do corpo do animal para o meio, ou seja, para a água de volta, tá? O terceiro tipo de respiração, a respiração pulmonar, que a gente já viu no sistema respiratório humano, mas que vai sim acontecer, né? Ela vai ocorrer em outros grupos de animais, como, por exemplo, os que a gente vai ver hoje em répteis, em aves, né? E nos anfíbios também, tá? Os anfíbios, eles têm pulmão, é um pulmão simples, mas eles não respiram somente pelo pulmão, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente quando eu chegar na parte dos anfíbios. Então, além dessas três, a gente tem a respiração traqueal, que foi que eu falei que a gente não vai entrar nessa aula, porque ela é o tipo de respiração feita por invertebrados, certo? Por insetos, tá? Por aracnídeos, e aí ela vai envolver a parte da traqueia, tá bom? Começando então, pessoal, pelo sistema respiratório dos peixes, o grupo dos peixes, que são os primeiros animais aí, seguindo a linha evolutiva do grupo de animais vertebrados, tá? Conforme eu falei, o tipo de respiração que os peixes vão apresentar é o tipo de respiração branquial. Então, as brânquias, né, são essas estruturas também conhecidas como guelras, é nelas que vão acontecer as trocas gasosas, tá? Diferente de nós, seres humanos, mamíferos, que temos pulmões para fazer, né, a troca gasosa de oxigênio por gás carbônico, os peixes, eles não vão ter pulmões, eles vão ter brânquias, tá? E é ali que vai ocorrer, de fato, a respiração e a troca gasosa, tá? Então, como que vai funcionar? Os peixes, eles respiram absorvendo o oxigênio que está presente ali na água, tá? Por isso, eles precisam ficar continuamente engolindo a água, que vai seguir para as brânquias, tá? Então, essa água, ela vai entrar ali pela boca dos peixes, vai seguir pelas brânquias, e quando ela chega às brânquias, ela vai passar primeiro por pequenos cílios que estão existentes ali, né, no interior dessas brânquias, e assim como nas nossas fossas nasais, esses cílios, eles vão servir para filtrar impurezas, areias, restos de alimentos, né, detritos de uma forma geral, tá? Então, eles vão fazer eles vão filtrar essa parte da água com o oxigênio para que o animal não respire nenhuma impureza, tá? A água, ela vai seguir, então ela, depois de ser filtrada, ela vai atravessar as brânquias e no interior dessas brânquias vão existir minúsculas estruturas que a gente chama de filamentos e lamelas, tá? O que são esses filamentos e lamelas? É nessas estruturas que estão ali minúsculas, que estão no interior das brânquias, que vai ocorrer de fato a troca gasosa do oxigênio para o dióxido de carbono, né, para o gás carbônico. Então, é ali que o oxigênio que foi engolido pelo animal, pelo peixe, junto com a água, ele vai penetrar no organismo, na corrente sanguínea dos animais, tá? Dos peixes. Então, ali ocorre a troca gasosa. Então, se no nosso corpo ela ocorre nos pulmões, no interior dos pulmões, nos alvéolos pulmonares, nos peixes são nos filamentos e lamelas, tá? E é através da difusão, assim como ocorre com a gente, que vai acontecer essa troca gasosa, né? O oxigênio, ele vai ser captado através do fluxo da água que entrou ali pela boca do animal, pela boca do peixe,
vai ser filtrada essa água junto com o oxigênio e ele vai entrar na corrente sanguínea do animal através dessas brânquias, através das lamelas. Entrando na corrente sanguínea, ela vai atingir os tecidos e outras células. E em troca, né, o que vai ocorrer? O gás carbônico que foi produzido no interior do corpo do peixe, ele vai sair, né? Enquanto o oxigênio ele entra, o gás carbônico sai e ele sai através das brânquias mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui a imagem das estruturas. Então aqui a gente consegue ver melhor, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma imagem de um peixe que mostra exatamente onde estão localizadas as brânquias e ele puxa uma setinha aqui para mostrar o interior dessas brânquias, que tem essas estruturas que eu falei para vocês chamadas de lamelas e filamentos, tá? É ali onde vai ocorrer então a troca gasosa do oxigênio entrando no corpo do animal, entrando ali pela corrente sanguínea e a saída do gás carbônico que foi, né, produzido no interior do corpo do peixe, tá? Então, aqui também a gente tem uma ilustração para mostrar, né, o caminho então, do oxigênio sendo absorvido através da água, né, conforme o peixe engole a água, e o CO2, gás carbônico, saindo, fazendo o caminho inverso do oxigênio, tá bom? Saindo para o meio, saindo para a água. Em seguida, a gente tem o sistema respiratório dos anfíbios, né? Se a gente for seguir a linha evolutiva, depois dos peixes, a gente tem os anfíbios, tá? Diferente dos peixes, os anfíbios, gente, vamos relembrar da classificação, né, dos vertebrados. Eu não sei se vocês tiveram ano passado, mas acredito que sim. Os anfíbios, eles apresentam a fase larval, né, que é a fase de girinos, conhecida como girino, e a fase adulta. Então, nessas diferentes fases, os anfíbios, eles vão apresentar diferentes tipos de respiração. Então, quando o anfíbio, ele é um girino, ele é uma larva, ele vai respirar através das brânquias, assim como os peixes, tá? Então, ele pode, sim, respirar através de brânquias, e de forma cutânea, tá? Mas principalmente por brânquias, tá? Quando o anfíbio chega na fase adulta, a principal forma de respirar, o principal tipo de respiração é do tipo cutânea, tá? Apesar de que eu coloquei aqui para vocês que também eles fazem respiração pulmonar. Essa respiração pulmonar, ela vai ocorrer, mas não com a mesma eficiência e da mesma forma que eles respiram, aproveitando todo esse oxigênio que tem através da pele, tá? Eles vão ter um pulmão, mas é um pulmão bem simples. Até coloquei aqui, é um pulmão rudimentar, tá? Então, sim, eles podem respirar através do pulmão? Podem, mas eles vão respirar principalmente através da pele. Então, quando o anfíbio é uma larva, principalmente de forma branquial, eles vão apresentar brânquias, esse anfíbio vai se desenvolver, vai chegar na fase adulta, e vai passar a respirar de forma cutânea, mesmo tendo um pulmão simples, tá? Até coloquei aqui, respiração cutânea é a forma principal, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas maldosas acabam matando os sapos por jogar sal, né, em cima do sapo, porque se você joga sal em cima do sapo, você está obstruindo ali a passagem do ar, né? Como que ele vai conseguir realmente absorver esse oxigênio que está no meio externo, né? Então, é uma forma muito cruel de acabar, né, acabar ocasionando a morte desse anfíbio, do sapo, porque ele vai ter o pulmão, mas ele não vai conseguir respirar só pelo pulmão. O pulmão ele trabalha muito pouco para que o animal consiga sobreviver, tá? Ele respira principalmente através da pele. Então, essa pele, ela é uma pele úmida, ela é fina, ela é altamente vascularizada, ela vai apresentar glândulas, né? Muco, tá? Toda essa característica da pele, ela vai permitir, o fato dela ser fina, dela ser úmida, ela vai permitir com que o animal, esse ar, ele consiga ser, né? O oxigênio, ele consiga ser absorvido através da pele,
E por isso que eles respiram principalmente através dessa forma, né? Principalmente de forma cutânea. Então aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês as estruturas. Então do lado esquerdo a gente tem uma larva, um girino, né? Que apresenta aqui as brânquias na lateral da cabeça. E da mesma forma que os peixes, né? Ela vai ocorrer o mesmo processo de troca gasosa. O oxigênio vai ser engolido junto com a água, vai penetrar nas brânquias, vai passar pela corrente sanguínea e o gás carbônico vai fazer o caminho inverso. Ele vai sair do interior do corpo do animal, das células do animal, do girino, e vai sair através das brânquias, tá? Já o anfíbio adulto, conforme eu coloquei aqui do lado direito, né, da imagem, ele vai apresentar, ele tem estruturas um pouco mais complexas, né? Vocês podem ver que ele não apresenta brânquia. Em vez de brânquia, ele vai ter o quê? Um pulmão. Simples, sim, mas ele já tem um pulmão, tá? Ele tem brônquios, né? Ele tem faringe, né? Então, ele é um ser mais complexo do que um filhote, né? E por isso ele vai respirar de forma diferente, mas principalmente através da respiração cutânea, tá bom? Já no sistema respiratório dos répteis, né, diferente dos peixes e diferente dos anfíbios, alguns anfíbios sim, mas nem todos. Os répteis, eles foram os primeiros animais ali na linha evolutiva a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. O que isso significa? A partir do momento que o animal ele se estabelece no ambiente terrestre, ele começa também a desenvolver outros tipos de estruturas. Então, o pulmão, que antes ali nos anfíbios era um pulmão simples, um pulmão rudimentar, já nos répteis ele parece um pulmão mais desenvolvido. É um pulmão de fato e é através somente do pulmão que os répteis vão respirar, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, eles apresentam pulmões parenquimatosos, essa palavra é um pouco complexa, mas parenquimatoso significa que são pulmões cheios de dobras, tá? Essas dobras elas vão permitir com que realmente haja uma superfície aí, uma grande superfície de contato, para que haja a troca do oxigênio com o gás carbônico, tá? Então, eles vão ter, sim, um pulmão mais desenvolvido do que o dos anfíbios, mas ainda assim é um pulmão diferente do nosso, tá? Por que os répteis não apresentam respiração cutânea, gente? Porque se vocês pararem para pensar, né? Por exemplo, na tartaruga. A tartaruga, ela tem casco. Então, assim, ela tem uma pele muito queratinizada. Ela tem uma pele dura, extremamente dura. Os jacarés, os lagartos. Então, assim, eles não conseguiam... O oxigênio, ele não conseguiria penetrar facilmente através da pele, certo? Então... por isso que eles não fazem esse tipo de respiração, né? Respiração cutânea. Outra informação importante, a partir dos répteis, eles já começam a apresentar, além do pulmão desenvolvido, eles têm o diafragma, tá? O músculo do diafragma. Próximo. Bom, essa aqui é a imagem, eu trouxe a imagem para mostrar para vocês como que é o pulmão dos répteis. Vocês estão vendo aqui, é um pulmão, né, desenvolvido, e ele apresenta dobras ali no interior, tá? E essas dobras que permitem com que haja a troca gasosa, tá bom? Para fechar, então, o último grupo de vertebrados que a gente vai ver aqui nessa aula é o das aves, né? O sistema respiratório em aves. As aves, pessoal, assim como os répteis, eles vão respirar de forma pulmonar, tá? É sistema respiratório pulmonar. O pulmão, ele vai continuar sendo bem menor que o dos mamíferos, né? Até porque a gente tem espécies de pássaros minúsculos, né? Até coloquei aqui um gif de um passarinho bem pequenininho. Mas eles sim, eles apresentam um pulmão desenvolvido também como o pulmão desenvolvido dos répteis, né?
E o diferencial das aves, que não tem nos répteis e não tem em nós mamíferos, é que esse pulmão ele vai apresentar sacos aéreos. O que são esses sacos aéreos? No próximo slide eu vou mostrar para vocês, tá? Elas são como se fossem bolsas que elas estão ligadas ao pulmão do pássaro, né, das aves de uma forma geral. Elas normalmente são entre 8 a 9 bolsas e elas vão se comunicar. Então, saindo do pulmão, elas vão se comunicar com os ossos pneumáticos das aves. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os ossos pneumáticos, eles têm buracos, cavidades. E esses ossos é que vão permitir com que o animal fique tão leve para que ele alcance, para que ele consiga, né, alçar voo, tá? Então, essas cavidades nos ossos, elas vão ventilar o ar que circulou ali pelos pulmões e elas vão, essas cavidades elas vão permitir que o animal ele tenha uma densidade corporal menor e por isso ele consegue ter essa capacidade do voo, tá? As aves também elas apresentam diafragma, o músculo diafragma envolvido aí no sistema respiratório. Diferente, por exemplo, dos anfíbios e dos peixes que não apresentam essa estrutura, tá? Ó, aqui dá para ver melhor, trouxe uma imagem para mostrar como que é a estrutura do pulmão e os sacos aéreos que estão ligados aí a esse pulmão e aos ossos pneumáticos que não aparecem aqui, mas eles fazem essa comunicação entre pulmão e ossos, tá? E é isso que vai permitir com que a ave consiga ser tão leve e alcance o voo dela. Por hoje é isso, gente. São esses 4 grupos de animais vertebrados. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês entregarem na semana que vem. Vou postar lá no Classroom a data. E é isso, tá? A gente finalizou então o sistema respiratório. Próxima aula vamos seguir com o sistema circulatório, tá bom? Obrigada, gente.